Como fazer um dashboard no Excel? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo de forma simples e objetiva e direto ao ponto. A gente vai começar com uma planilha, uma base de dados. Não importa a planilha que você esteja utilizando. Se você quiser, você pode baixar essa daqui também, mas vai funcionar. O objetivo é te mostrar para você aprender como fazer um dashboard do zero no Excel. Depois a gente vai fazer tabelas dinâmicas e então a gente vai passar para o dashboard com várias ferramentas interessantes. Como, por exemplo, criar aqui um título para o nosso dashboard, criar aqui essa segmentação de dados, que toda vez que eu clico nela, todo o dashboard é automaticamente filtrado para mim, e também aprender como fazer gráficos modernos e profissionais, como um gráfico de colunas, para mostrar vários valores com a porcentagem aqui na parte de cima, comparar produtos, itens, categorias do menor para o maior, ou vice-versa, dá para a gente inverter esse gráfico aqui. Também a gente vai fazer aqui um gráfico de linhas moderno, com os valores na parte de cima, e também um gráfico de áreas. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante, e sem mais enrolação, vamos lá agora aprender como fazer esse dashboard aqui no Excel. Lembrando, para baixar a planilha, clica aqui na descrição de grátis. A primeira coisa que a gente precisa para fazer qualquer tipo de dashboard no Excel é ter uma base de dados, ou seja, as informações que iremos utilizar para construir o nosso dashboard, as nossas análises, gráficos. E aqui nesse caso eu estou utilizando uma planilha de vendas, mas você pode utilizar qualquer tipo de planilha diferente. Compras, fluxo de caixa, logística, RH, não importa. Mas, como eu falei, para baixar essa planilha de grátis, é só clicar no link da descrição. Depois que a gente tem então uma base de dados que queremos analisar e transformar num dashboard, é muito importante a gente verificar se está tudo certinho. Aqui no caso dá para ver que algumas coisas não estão tão corretas assim, como não dá para ler por completo algumas informações. E isso acontece porque o tamanho da coluna está muito pequeno. Para corrigir é simples. É só clicar aqui na coluna A, na primeira de todas, e arrastar até o final da sua planilha. Agora na divisão de uma coluna com a outra, você vai dar 2 cliques rápido. Olha só. 1, 2, pronto. Porque assim você consegue ajustar o tamanho das colunas. Agora a gente consegue ver todas as informações de forma mais precisa. E está tudo bem organizado. ID do pedido, data, nome da loja, produto, marca, quantidade, venda total, custo total, margem e também o nome do cliente. Com essas informações aqui a gente já consegue fazer as análises. E existem várias maneiras diferentes de fazer análises no Excel, como por exemplo utilizar fórmulas e funções ou utilizar outras ferramentas, como por exemplo tabela dinâmica. Na minha opinião, tabela dinâmica é mais simples e fácil e rápido de utilizar do que fórmulas e funções. Vou te dar um exemplo. E se eu te perguntar, começando com algo abrangente, qual é o faturamento total? Você poderia muito bem pegar aqui a coluna G, somar e pronto, você teria o faturamento total. Mas e se eu te perguntar, qual é o faturamento total por loja? Porque tem várias lojas diferentes, Sul, loja Leste, loja Norte e etc. Qual é o faturamento por loja? Aí complica um pouquinho fazer isso. Com a tabela dinâmica é super simples. E se eu ainda te perguntasse algo mais específico? Qual é o faturamento total por loja, por mês? Aí complicou, né? Então vamos lá, transformar essas informações numa tabela e depois tabela dinâmica. Para transformar em tabela, é só clicar aqui em cima, ó, inserir e então tabela. Vai aparecer essa janelinha para você. Tenha certeza que você vai marcar sim, minha tabela tem cabeçalhos, ok, legal. Agora a gente já tem uma tabela no Excel. É obrigatório fazer tabela no Excel para fazer dashboard? Não, não é. Mas eu gosto de fazer porque tem vários benefícios, como sempre que você tiver novas informações, ó, lá no final do Excel, digamos que uma nova informação seja inserida aqui, vou apertar o Enter, veja que essa nova linha já é automaticamente inserida na minha tabela. E isso ajuda bastante na hora que a gente vai atualizar o nosso dashboard com novas informações. Agora, deixa eu clicar de novo aqui ó, em Inserir, porém, tabela dinâmica dessa vez. Aqui você não precisa mexer em nada, é só você clicar aqui ó, no OK. E dá para ver que uma nova janela foi aberta para nós, ou seja, uma nova planilha. Aqui ó, planilha 1. Eu vou pegar essa planilha 1 e arrastar ela aqui para o final, só para ficar mais organizado. Clico, seguro e arrasto. Botão direito, renomear, e aqui eu vou escrever assim ó, análises. Ou ainda tabela dinâmica. Agora, à esquerda a gente tem a nossa tabela dinâmica, ainda está vazia porque não preenchemos nenhuma informação. E aqui à direita a gente tem os campos da tabela dinâmica, onde a gente pode pegar essas informações que temos e organizar em filtros, linhas, colunas ou valores. E dessa forma a gente vai conseguindo fazer as análises. Igual eu comentei anteriormente, faturamento total ou faturamento total por produto, faturamento total por mês, por data.
qual é o cliente que mais vezes comprou. Enfim, a gente pode pegar aquela base de dados grandona que a gente tem, aquela tabela, e resumir, reorganizar de modo a nos mostrar informações importantes. E lembrando, se você quiser aprender mais, esse vídeo é um vídeo rápido e objetivo, mas um conteúdo mais completo, grátis. É só você clicar aqui na descrição que eu vou deixar um vídeo sobre tabelas dinâmicas e como elas podem te ajudar no seu dia a dia para automatizar tarefas, fazer análises e ainda saber o que está acontecendo com a sua base de dados e até mesmo fazer um dashboard a partir das tabelas dinâmicas, beleza? Então tem um vídeo completo aqui na descrição. Mas vamos lá. A primeira análise que eu gostaria de fazer, eu vou pegar aqui a data, clicar, segurar e soltar lá dentro das linhas. Porque dessa forma eu consigo transformar, olha só, cada uma das minhas linhas em uma data diferente. E aí eu posso agora pegar o valor e saber o quanto que eu faturei por mês. Então deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, venda total. Clicar, segurar e soltar aqui dentro dos valores. Dessa forma eu vou ter o faturamento por mês. E além disso tem o total aqui embaixo também, se eu precisar saber o total faturado nessa planilha inteira. Então aqui a gente já conseguiu fazer a nossa primeira análise. Agora para que a gente possa fazer uma segunda análise, por exemplo, eu não preciso de novo voltar na tabela, inserir tabela dinâmica, enfim. É muito simples. Eu posso selecionar toda essa tabela dinâmica aqui, botão direito, copiar, e aqui do lado, ó, clico, botão direito e então colar. Agora com essa nova tabela dinâmica, olha o que eu vou fazer. Aqui onde eu tenho venda total, eu vou clicar, remover campo. Agora eu gostaria de ver a margem média para cada um dos meses. Então eu posso pegar a margem e soltar aqui dentro dos valores. Mas aí perceba o seguinte, aqui eu estou tendo o quê? Uma soma. E não é exatamente uma soma da margem que eu quero, e sim a média, margem média. Então eu vou clicar nesse campo, configurações, e aqui onde eu tenho soma, eu troco para média e clico no OK. Pronto, então a nossa próxima análise já está pronta. A margem média por mês. Além disso, eu gostaria de ter, por exemplo, e saber qual é o produto mais vendido. Então, do mesmo modo, eu posso aproveitar essa tabela aqui e copiar ela, por exemplo, botão direito, copiar, clico aqui do lado, botão direito, colar. Agora eu vou remover, por exemplo, a média da margem, clico, remover, e também vou remover as opções de data. E agora, aonde eu tenho as linhas, eu vou pegar os produtos e soltar aqui dentro. Assim eu vou ter um produto por linha, e além disso eu posso pegar a venda total e soltar dentro dos valores. Assim eu vou saber quanto que cada produto vendeu. E uma última análise que eu gostaria de fazer, pode ser, deixa eu selecionar de novo essa tabela aqui, botão direito, copiar, venho aqui no cantinho, clico aqui, botão direito, colar. Aqui agora eu gostaria de saber, por exemplo, qual é a quantidade que eu vendi por mês. Então deixa eu remover de novo esses dois campos aqui. Agora nas linhas eu volto com as datas e nos valores eu pego a quantidade. Assim eu vou saber a quantidade que eu vendi por mês, o produto que mais vende, ou as vendas por produto, a margem média por mês e também a venda total por mês. Então veja que com tabela dinâmica a gente consegue fazer várias análises diferentes. E ainda não acabou, eu poderia fazer várias outras análises, analisar coisas diferentes, como por exemplo, fazer uma contagem e saber quais clientes já compraram mais vezes na minha loja, ou fazer um filtro por loja e saber qual loja que vende mais. Enfim, tabela dinâmica é bem importante e, lembrando, vídeo completo na descrição se você quiser saber mais sobre tabela dinâmica aqui no Excel. Agora, mais alguns ajustes que eu vou fazer aqui podem ser, por exemplo, eu vou clicar aqui nestes produtos e vou organizar do maior valor para o menor. Clico aqui, esse filtro, e então, mais opções de classificação, e aqui vou selecionar decrescente, e aonde está produto, eu troco para venda total e clico no OK. Agora veja aqui, eu vou ter o maior valor em cima e o menor valor aqui embaixo. Assim fica bem mais organizado para a gente. Além disso, eu queria fazer mais um ajuste. Nessas tabelas dinâmicas que eu tenho aqui, deixa eu já fechar essa janela aqui, eu tenho informações de várias lojas diferentes. Loja Sul, Oeste, Leste, Norte. Eu gostaria de poder filtrar e ver os valores apenas de uma loja específica. Então vou clicar em qualquer tabela dinâmica e então análise de tabela, inserir segmentação de dados. E aqui eu vou escolher a loja que eu quero ver. Então vou clicar aqui, ó, loja, e então OK. Agora veja que o Excel inseriu para mim essa caixinha, onde eu posso filtrar e os valores vão sendo atualizados conforme eu seleciono aqui uma loja.
Só que eu também quero poder filtrar todas as tabelas dinâmicas aqui que eu tenho. Para poder fazer isso, ó, botão direito, conexão de relatório, e venho aqui e seleciono todas as tabelas dinâmicas que eu tenho no meu Excel. Ok, pronto. Agora, uma vez que eu clicar nessa segmentação de dados, todas as tabelas dinâmicas serão automaticamente filtradas para mim. Legal, então já deixa eu colocar aqui no cantinho e pronto. A princípio a gente finalizou a tabela dinâmica, mas ainda está faltando a gente fazer os gráficos para poder fazer o dashboard. Já deixa eu colocar todos os gráficos que eu vou utilizar aqui na tela e depois a gente parte lá para o dashboard. Agora, começando do começo, com a primeira tabela dinâmica, vamos inserir os gráficos que a gente vai utilizar. E aqui nesse caso, como eu tenho venda por mês, eu acho que fica interessante utilizar um gráfico de áreas. Poderia também ser um gráfico de linhas ou gráfico de colunas. Bom, eu vou clicar aqui, ó, inserir, clica na tabela dinâmica primeiro, inserir, e então escolhe aí o gráfico que você vai utilizar. Aqui nesse caso eu vou pegar o gráfico de áreas. Aqui, ó. Pronto, legal. Deixa eu jogar ele aqui e já vou aproveitar e mudar o título desse gráfico. Clico, mais uma vez, para eu não esquecer. Então aqui a gente vai ter o faturamento por mês. Legal. Agora eu clico na segunda tabela dinâmica e aqui a gente tem a margem média por mês. A margem média por mês, talvez eu possa usar um gráfico inserir de colunas, um gráfico convencional. Joga ele aqui e para eu não esquecer, vamos mudar o título dele e colocar margem média por mês. Ah, professor, mas eu queria usar gráficos diferentes. Enfim, você pode, é só escolher outro gráfico. Ver se fica bom, ver se faz sentido, ver se você consegue entender o que o gráfico está mostrando. Se sim, beleza, é isso aí. Agora aqui na terceira tabela dinâmica, eu tenho os produtos classificando do que mais vende para o do que menos vende. Então vou clicar aqui, ó, inserir, gráfico de colunas, mas eu vou utilizar aqui um gráfico de barras. Eu acho que esse gráfico aqui fica bem interessante. Veja que o gráfico ele acaba invertendo e deixando o menor valor em cima e o maior embaixo. Se você quiser trocar isso daqui e deixar o maior em cima e o menor embaixo, é só você clicar com o botão direito nos nomes e então formatar eixo e colocar aqui, ó, categorias em ordem inversa. Ah lá, ó, tá vendo? Mas eu vou deixar do jeito que veio, porque eu acho que fica interessante assim mesmo. Vou trocar aqui o nome e colocar faturamento por produto. Legal? Joga aqui para baixo. E agora o último gráfico a gente tem a quantidade vendida por mês. E nesse gráfico eu vou utilizar um gráfico de linhas, só para ficar diferente. Assim a gente consegue abordar vários gráficos diferentes. Quantidade vendida por mês. Pronto. Agora eu vou clicar aqui embaixo nesse botãozinho de mais para poder inserir uma nova planilha. Botão direito, renomear, e aqui a gente vai ter o nosso dashboard. Vou voltar aqui para as análises, e aí eu clico no primeiro gráfico, aperto o botão Ctrl e seguro, fico segurando Ctrl, e aí você seleciona todos os outros gráficos, a segmentação de dados, enfim. Botão direito e então recortar. Agora, a hora que você vier aqui no dashboard, você pode clicar em qualquer célula, botão direito, colar. Porque você consegue copiar e colar tudo aquilo que estava antes nas análises ou nas tabelas dinâmicas. Aqui eu gostaria de fazer alguns ajustes antes da gente começar organizando os nossos gráficos. Como, por exemplo, clicando na coluna A, e agora eu vou apertar o Ctrl e segurar, e selecionar também a coluna E e também a coluna O, beleza? Então, essas três colunas. Botão direito, largura da coluna, e aqui eu vou colocar o número 2 e apertar o Enter. Só para ficar um pouquinho menor. Assim fica mais fácil, ó, a gente pegar uma informação e organizar aonde que a gente precisa, beleza? Vou deixar aqui e vou fazer o seguinte, ó, esse gráfico eu vou deixar aqui em cima, esse gráfico de áreas eu vou deixar ele aqui embaixo, esse gráfico aqui eu posso deixar ele aqui em cima, e esse de linhas eu deixo ele aqui. É isso aí, eu acho que assim fica interessante. Vou puxar um pouquinho para baixo, aqui também. E tá vendo que eu estou respeitando aqui, ó. Estou respeitando essas colunas menores, né? Para saber até onde que eu puxo cada um dos gráficos. Acho que assim tá bom. Puxar um pouquinho para cá. Esse eu puxo um pouquinho para baixo. E esse daqui eu puxo bastante aqui para a direita. Legal, então eu acho que com esses gráficos aqui já fica bem interessante o nosso dashboard, essa disposição aqui que eu fiz. Dá até para aumentar um pouquinho. Na verdade, eu acho que assim tá bom a disposição do nosso dashboard. Agora, algo que eu vou fazer para todos os gráficos é o seguinte. Todos eles têm esses botõezinhos aqui na cor cinza. E também eles têm essa legenda. Eu vou clicar, ó, na legenda e deletar. E além disso, ó, sempre eu vou vir aqui, ó, análise de gráfico e remover os botões de campo. Tá bom? Eu vou fazer isso para todos os gráficos. E também essas linhas de fundo, ó, eu vou clicar e remover.
E esses valores aqui também, ó, clico e removo, para ficar um visual bem mais clean nos nossos gráficos. Então você pode fazer isso também, ó, remover os valores, clicar na linha do fundo, remover a legenda aqui do lado, e além disso, análise de gráfico, remover os botões de campo. Faz isso para todos os gráficos, tá bom? Porque eu vou fazer isso. Eu vou só dar um pause aqui no vídeo para não ficar muito longo. Pronto, aí eu acho que ficou um pouquinho melhor. Já deixa eu aproveitar e clicar nessa segmentação de dados aqui, ó, botão direito, e então, configuração, exibir cabeçalho? Não. E então, ok. Aí, ó, ficou um pouquinho melhor. Agora eu venho aqui, ó, segmentação, e a altura eu deixo em 1, porque fica maiorzinho o tamanho dos botões, e aí fica mais fácil da gente mexer. Vou puxar aqui para baixo, descer ele aqui um pouquinho também, um pouquinho para cima, aí ó, legal. Então aqui a gente tem os botões, e dá para ver que os gráficos já estão sendo atualizados à medida que a gente clica ali nos nossos filtros. Só que além disso eu gostaria de fazer o seguinte, aqui nessa parte de cima eu queria colocar um título para o meu cabeçalho. Então vou clicar aqui, ó, inserir, formas, vou pegar um retângulo e colocar ele certinho aqui dentro desse quadrado. 2 cliques aqui dentro e vou escrever o seguinte, ó, dashboard para análise de vendas 2025. Enter várias vezes e aqui eu coloco o meu nome, por exemplo. Só para a gente ter um título, né? Seleciono tudo. Página inicial, posso aumentar um pouquinho o tamanho, colocar em negrito. Até mais um pouquinho dá para aumentar. Acho que tá bom, assim, em 12. Centralizo tudo. Legal. Além disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a cor da fonte de um azul. E, por exemplo, forma de formato, preenchimento branco. Contorno, vou colocar preto. E efeitos de forma, sombra, a primeira opção. Olha que legal que ficou aqui o título para o nosso dashboard no Excel. Interessante. Aproveitando, eu vou clicar nessa segmentação de dados aqui. E dá para ver que aqui em cima, em segmentação, existem vários estilos diferentes que a gente pode escolher. Olha. Mas nenhum deles me agrada, digamos assim. Então eu posso criar, de forma personalizada, ó, o meu próprio estilo de segmentação de dados. E para você fazer o mesmo, você vai fazer o seguinte. Clicar na segmentação de dados, segmentação, setinha para baixo, e clica aqui, ó, novo estilo de segmentação. Clica nessa opção, porque você vai abrir uma janela igual essa daqui. Aí você pode começar, ó, aqui em cima, dando um nome para esse estilo, e aqui em segmentação de dados inteira, você vai clicar, ó, formatar, e escolher primeiro qual que seria a fonte que você quer usar. Aqui nesse caso eu estou usando, ó, negrito e o tamanho 12, para ficar um pouco maior, de eu enxergar, e a cor, eu estou usando aqui uma cor escura. Porém, eu daria até para colocar uma cor um pouquinho mais clarinha também, ó, não tem problema. Borda, eu vou colocar aqui, ó, preto, e então contorno, e o preenchimento eu escolho branco. E clico no OK. Agora eu vou nessa opção aqui, ó, item com dado selecionado. Formatar. Então toda vez que você clicar numa opção, eu quero fazer o preenchimento de azul e a fonte na cor branca, por exemplo. OK. E toda vez que eu passar o mouse por cima, item com dado focalizado selecionado, formatar, eu quero, novamente, não vou mexer em nada aqui, ó, só no preenchimento, deixar de amarelo, OK. E mais uma vez, a mesma coisa, sempre que passar o mouse por cima, seleção cancelada de item com dado focalizado, formatar na cor amarela também. OK? E OK. Então olha que interessante. Agora, a cor da letra fica azul, sempre que eu passar o mouse por cima, fica amarelo, e se eu selecionar uma opção, fica de azul com a fonte branca, tá bom? Então é isso aí, fizemos a caixinha que eu precisava. Além disso, tá vendo que o Excel tem essas linhas que dividem coluna e linha? Eu quero remover, então posso clicar aqui, ó, exibir linhas de grade? Não, pronto. Aí fica com um visual um pouquinho mais clean o nosso dashboard aqui no Excel. E pessoal, já está ficando com uma cara interessante, hein? Esse dashboard que a gente está fazendo. Agora algumas configurações que eu posso fazer que vão melhorar bastante e eu vou fazer isso para todos os gráficos. Então, presta atenção nessa primeira vez que eu vou fazer, porque eu vou repetir isso para todos os gráficos. Eu vou clicar aqui no título e então, página inicial, vou diminuir para 12 e colocar em negrito. Além disso, eu vou clicar no gráfico inteiro, para selecionar todo o gráfico, formatar, contorno, preto, efeitos de forma, sombra, primeira opção, e preenchimento deixa do jeito que está. Então é isso aí, ó. Ficou com sombra, com a borda preta e com um título um pouquinho menor. Vou repetir isso para todos os gráficos, tá bom? Pronto, então esse ficou o resultado final. Agora eu vou aqui, ó, clicar com o botão direito nessa coluna que eu tenho e então formatar série de dados. Eu vou começar com deixando a coluna um pouquinho maior. Então aqui ó, a largura de espaçamento eu posso diminuir de modo a deixar a coluna um pouquinho mais espessa, ó, olha só.
tá ficando, né? Então deixa eu colocar aqui 100, por exemplo, ó. Aí, ó, ficou um pouquinho mais espesso. Aí eu vou aqui, ó, efeitos, sombra, escolho a primeira opção de sombra, que tá aqui, para colocar a sombra no meu gráfico. E venho aqui também, ó, linha de preenchimento, borda, linha sólida, escolho a cor preta. Além disso, eu vou clicar aqui agora, ó, preenchimento, de gradiente, e vou escolher, por exemplo, você pode escolher qualquer cor que você tiver aí, ó, de gradiente. Porque tá vendo que cria um efeito diferente? Mas eu mesmo que vou criar esse efeito. Então, ó, tem 3 pontinhos aqui nesse gradiente. Eu vou clicar aqui para remover o máximo que eu conseguir. E aí eu vou ficar com 2. O que está na esquerda, ó, eu clico e jogo na esquerda. Eu vou deixar de uma cor azul. Esse azul aqui, ó. E o da direita também, um azul. Porém, esse que está na direita, tá vendo que tem aqui esse brilho? Eu vou deixar o brilho em 10%. E o que está na esquerda, eu deixo em menos 10%. Porque assim a gente já consegue criar um efeito um pouquinho legal, mais escuro e mais claro. Só que aqui onde está, ó, linear, eu clico e troco para radial, por exemplo. Ó, que legal que ficou. Agora eu posso fazer a mesma coisa para esse gráfico aqui do lado, ó, de colunas, clico nele. Vamos lá, colocar aqui, ó, um efeito, uma sombra. Volto aqui, ó, na opção de série e a largura do espaçamento, ó, eu diminuo para ficar um pouquinho mais espesso. Eu acho que assim tá bom. Clico aqui na caixinha de cores, preenchimento de gradiente. O meu Excel automaticamente já puxou o mesmo gradiente que eu fiz anteriormente. Mas caso o seu não tenha puxado, é só você fazer literalmente o que eu já havia feito, tá bom? Coloca qualquer gradiente, deixa um na esquerda, na direita, um de azul mais claro, o outro mais escuro e coloca aqui radial, beleza? Simples assim. Borda, eu vou colocar aqui, ó, preto. Pronto. Agora eu venho aqui no gráfico de áreas, clico nele, aqui dentro, ó, do gráfico, e vou clicar em caixinha de cor, preenchimento, gradiente. Olha só, já ficou bom, igual eu tinha feito aqui. E borda, linha sólida, escolha a cor preta também. Agora aqui no gráfico de linhas eu clico e vou clicar aqui, ó, sombra. Vou colocar uma sombra para ele. Venho aqui nessa opção linha de preenchimento. Aqui no caso, não sei se vai puxar, mas vamos testar. Linha de gradiente. Ó, não puxou, né? Então é isso aí. Mas de qualquer forma, deixa eu escolher aqui uma linha sólida então. E aí eu vou colocar o mesmo azul que eu estou utilizando, mas a espessura aqui, ó, a largura, ao invés de usar esse 2, eu vou deixar um pouquinho maior, para a linha ficar mais espessa mesmo, ó, talvez 4. E o meu Excel tem uma opção bem legal, que é essa daqui, ó, linha suavizada. Olha a diferença que dá na linha. Então vou deixar essa opção aqui. Deixa eu fechar essa janela agora, e deu para ver que o nosso dashboard já ficou um pouco mais interessante, e já está até mais parecido com o que a gente tem lá no começo do vídeo. Mas ainda não acabou. Alguns outros ajustes que eu queria fazer seriam o seguinte. Vou clicar nesse gráfico de colunas, design, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, e então extremidade externa, para que eu consiga ver o valor de cada coluna. Aí eu também posso clicar com o botão direito nesses valores, formatar rótulos de dados, só para criar um efeito diferente. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, uma sombra, e aqui na caixinha eu vou colocar, ó, preenchimento sólido, vou escolher o azul que a gente está usando, ó, que é esse daqui, e vou deixar aqui a transparência em 50%. Enter. Além disso, eu vou clicar em página inicial, negrito, aumentar para 11 talvez o tamanho, e a fonte eu deixo de branco. Olha que interessante que ficou. Agora eu posso vir aqui no gráfico de áreas, clicar dentro dele, e design, adicionar elementos de gráfico, rótulos de dados, mostrar, e além disso, ó, aqui novamente, vou clicar em linhas, linhas de projeção, para ficar com esse efeito. Deixa eu aproveitar e clicar na linha primeiro. Pronto, as linhas já estão selecionadas. Vou clicar na cor e vou escolher aqui uma cor preta. Aqui. Pronto. Agora eu vou clicar, ó, no número em si. Tá vendo que ele está com centavos, né? Então tá um número bem grande com casas decimais. Eu vou remover essas casas decimais clicando aqui, ó. Opções de rótulos, número geral. Troco para moeda e casas decimais eu deixo com 0. Enter. Agora eu posso vir aqui, ó, no efeito, colocar uma sombra. E na caixinha de cores, preenchimento sólido, utilizar o mesmo azul que a gente está usando, e transparência deixa em 50. Ó, ficou mais interessante. Posso também até clicar aqui em cima, ó, página inicial, colocar de negrito, aumentar um pouquinho e colocar a fonte de branco. Legal, então é isso aí, ó, com um gráfico mais interessante, mais bonitão. Vou clicar aqui fora. Nesse gráfico de linhas eu vou fazer algo parecido, ó, clicar aqui nele, design, rótulos de dados, e então vou colocar acima, clico nesses valores, vou também do mesmo jeito, ó, preenchimento sólido, escolher a cor azul, transparência eu deixo aqui em 50, vou colocar também uma sombra, e é isso aí.
Agora eu posso clicar em página inicial, colocar de negrito, aumentar um pouquinho e colocar de branco a fonte. Agora, esse último gráfico que está faltando, eu clico nele, Design, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados e então extremidade externa. E do mesmo modo, a gente pode melhorar esse número, mas antes deixa eu clicar nessa bolinha aqui de dentro e arrastar para a esquerda, só para a gente ganhar um pouquinho mais de área nesse gráfico. Clico nesses valores, vamos começar do começo, ó, opções de rótulos, número eu troco para moeda e casas decimais eu deixo 0. Vou colocar aqui um efeito de sombra e também a cor, preenchimento sólido, escolher o mesmo azul que a gente está usando e a transparência eu deixar em 50. Pronto, ó. Aí eu posso até clicar aqui em página inicial, colocar de negrito, fundo de branco e aumentar um pouquinho. É isso aí. Deixa eu fechar essa janela aqui. E por incrível que pareça, o nosso dashboard já está pronto aqui no Excel, com várias configurações legais que a gente fez. Colocamos sombras, efeitos, colocamos aqui os números aparecendo do lado de fora do gráfico. E é isso aí. Espero que agora com esse dashboard você possa utilizá-lo em uma apresentação, numa reunião, fazer um relatório utilizando apenas o Excel e que você consiga aí se destacar, né? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, quer entrar em contato comigo para eu fazer um dashboard para você, uma planilha, entre em contato aí com as informações que vai estar nessa planilha. E obrigado, pessoal. Até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.